Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está vivo? Dê um glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que essa semana foi uma semana cansativa. Eu sei que para muitos hoje o dia foi cansativo, né? Porque hoje o meu dia foi cansativo. A gente teve o evangelismo na parte da manhã. Foi uma bênção de Deus aqui na Feira Livre do Bairro Novo. E à tarde estivemos ali com o pastor no monte organizando algumas coisas. Foi uma bênção de Deus, amém? Só tenho a agradecer ao Senhor pelo meu dia. Foi cansado. Nosso irmão Tiago ali também, né? Eita Jesus, que Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor. O obreiro José também tá só a graça, só a misericórdia, né, varão? Passou o dia todinho trabalhando hoje, mas Deus ele vai te recompensar com bênçãos sem medida. Lucas capítulo 6 versículo 38 diz assim: dai e ser-vos-á dado, uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordando vos darão. Só que você só recebe quando você dá. Se você não dá, você não recebe, né? Então haverá recompensa da parte de Deus. Segundo as Crônicas 15:7 diz assim: não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa, amém? Então não te preocupa, pode estar difícil o semear, mas quando você cegar, quando você colher, você vai colher com alegria, como já foi muito bem mencionado e muito bem aplicado nessa noite. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. E você dá um glória bem bonito para Jesus nessa noite. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, João, melhor dizendo, livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Eu espero que você que está em casa também seja grandemente abençoado através da palavra de Deus. Que a mesma apoteose de glória que está sendo derramada aqui seja derramada também dentro da sua casa agora. João capítulo 19, verso 30. Os irmãos que tiver com dificuldade aí, ajuda, meu irmão. Se tiver algum obreiro por aí, ver alguém que está com dificuldade de encontrar, ajuda o irmão aí, para a gente poder ler e todo mundo entender sem nenhum tipo de dificuldade, em nome de Jesus. A gente faz assim, meu irmão, porque aqui na igreja a gente tem que respeitar todo mundo. Os que sabem muito, os que sabem pouco, os que estão no nível básico, os que estão no nível intermediário, os que estão no nível avançado. A gente tem que ter paciência de esperar todos os irmãos encontrarem para a gente poder entender a palavra de Deus de forma unânime. Versículo 30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Amém? Sente, fique à vontade no nome de Jesus. Me empreste só um pouquinho a sua atenção nesses minutos que ainda me restam, no nome de Jesus. Diga assim comigo: dívida paga. Está muito fraco. Diga assim: dívida paga. Amém? Guarda essa palavra que você vai entender no decorrer da mensagem aquilo que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada. E na Bíblia existem 332 profecias que falam sobre este personagem. Quem é este personagem? É o Messias, mais conhecido como Jesus, o Cristo. Por que Jesus? Jesus porque era Salvador, e Cristo porque era ungido. Jesus sendo o corpo físico de Cristo, e Cristo o corpo espiritual de Jesus. E das 332 profecias, eu posso citar algumas aqui esta noite a nível de informação para o nosso crescimento intelectual e espiritual. Quando nós lemos Isaías capítulo 7, versículo de número 14, o texto sagrado vai dizer: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros,
E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 42, versículo 1 diz a Sagrada Escritura: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele e ele trará justiça às nações. Todas estas profecias e as demais que são citadas e mencionadas na Bíblia Sagrada por profetas diferentes, pelos heróis da fé, todas elas fazem referência a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Messias, o nosso Salvador. E o tempo se passa, todas essas promessas se cumprem, e os apóstolos vão escrever os evangelhos de formas diferentes. Os irmãos conhecem os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas escrevem os evangelhos de formas iguais. Eles vão mudar algumas expressões, alguns termos, mas eles vão mencionar as mesmas passagens, eles vão mencionar as mesmas parábolas, e por causa disso, Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinóticos, pela repetição de passagens, de termos e de expressões dentro dos seus livros. O único que não é considerado dentro dos evangelhos sinóticos é o evangelista João, porque a única passagem bíblica que se repete nos 4 evangelhos é a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. É a única que vai se repetir nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães e peixes. Só que dentre os 4 evangelistas, o que eu tenho mais apreço, o que eu tenho mais vontade de ler, o que eu me familiarizo melhor, é o evangelista João, porque diferentemente dos outros 3 que anteciparam a ele, ele vai escrever o evangelho segundo escreveu João de uma forma diferente. Ele escreve de uma forma mais espiritual. Tanto é que, como nós lemos o capítulo 1, meu irmão Davidson, capítulo 1, versículo 1, ele vai iniciar o seu livro de uma forma muito sobrenatural e impactante, quando diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é uma mensagem muito intrigante quando nós lemos, porque se trata de algo muito espiritual. E eu disse, se João está dizendo que Cristo está no começo de todas as coisas, então vamos verificar se realmente Cristo está no começo. E qual é o começo? Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, e o texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: que haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Tudo bem, até aí está tudo certo, só que quando a gente vai para a interpretação bíblica, a gente identifica que Deus estava no princípio, porque o texto já começa dizendo: no princípio criou Deus. A gente percebe que o Espírito Santo, sendo a segunda pessoa da Trindade, também estava no princípio, porque o texto de Gênesis capítulo 1 vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós nos perguntamos: se João está dizendo que Cristo está no princípio, cadê Cristo? Em Gênesis capítulo de número 1, eu vou dizer para você agora aonde é que está Cristo no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus libera a palavra haja, que haja. Haja é um verbo. E o que é que João está dizendo no capítulo 1? No princípio era o verbo. E cadê o verbo? O verbo está sendo liberado da boca do próprio Deus. Esse verbo é o verbo haja, o verbo de haver, de acontecer, que do hebraico é bara, e bara significa trazer à existência aquilo que não existe. Por quê? Porque o verbo na língua portuguesa, ele traz à existência as demais palavras que nós conhecemos. Sem o verbo não existem os substantivos, sem o verbo não existem os adjetivos,
adjetivos, não existem os pronomes, não existem os advérbios. O verbo traz à existência aquilo que não existe. E a partir desse momento que eu já quero liberar para quem está ligado, quem é espiritual, a primeira palavra profética de Deus sobre a sua vida. Às vezes você tem procurado Cristo na sua vida, você tem procurado Cristo no seu coração, você tem procurado Cristo na sua rotina, você tem procurado Cristo no meio da sua família, e às vezes Cristo está em silêncio, e às vezes Cristo está no porão do barco, e às vezes Cristo está dormindo, não no sentido literal, mas no sentido conotativo, como ele estava dormindo na polpa do barco, quando os discípulos estavam naquela grande tempestade. Jesus dormindo significa Jesus em silêncio. Talvez você esteja procurando Jesus em algum lugar e você não está conseguindo identificar, mas pode ter certeza de uma coisa: se você não está tocando em Jesus, se você não está vendo Jesus, mas pode ter certeza que Jesus está sendo liberado da boca de Deus, o Bara está sendo liberado da boca de Deus, o Haja está sendo liberado da boca de Deus. Eu ainda não estou entendendo, evangelista Tiago, eu vou lhe explicar. Deus está trazendo à existência aquilo que não existe na tua vida. Peraí, evangelista, não estou entendendo. No lugar de tristeza, ele está dizendo que haja a alegria. No lugar do desânimo, ele está dizendo que haja vontade de fazer a obra. No lugar de desencorajar, Deus está dizendo: eu estou te dando coragem, eu estou te dando força no momento de fraqueza. Então nesta noite, que haja alegria, que haja força, que haja ânimo, que haja coragem, que haja uma graça de Deus sobre a tua vida, que haja uma paz que excede todo entendimento. Você que chegou aqui hoje, chegou carregado de problema, carregado de circunstâncias difíceis. O seu dia não foi fácil, a sua semana não foi fácil, mas deixa eu te dizer, ainda hoje o haja está sendo liberado da boca de Deus, e quando ele libera o haja, alguma coisa tem que acontecer. Se a terra não dá a sua novidade, quando ele libera o haja, aquilo que era infrutífero passa a frutificar. Quando ele libera o haja, aquela que não podia ter filhos agora deixa de ser estéril e agora passa a gerar filhos. Por quê? Porque o haja está sendo liberado da boca de Deus. Sabe por que nada aconteceu ainda? É porque Deus não liberou o haja, mas hoje ele libera o haja sobre a tua vida, e aquilo que não existia começa a existir. Você vai colher aquilo que você plantou. Você está semeando com lágrima, mas você vai colher com alegria, porque ele liberou o haja. Se você crê, levante a sua mão direita no terceiro andar. Dê um glória bem bonito para Jesus. Ele está liberando o haja. Cristo é o verbo, mas Cristo não é só o verbo, Cristo é a luz, porque ele fala que haja e depois ele fala luz. Cristo é a luz. Por quê? Porque quando nós lemos capítulo 1 de João, verso de número 5, o texto vai dizer assim: e ele era a luz dos homens. Só que em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Cristo é a luz do mundo. Só que em João capítulo 1, versículo 5, Cristo é a luz dos homens. Ele é a luz do mundo, mas ele também é a luz dos homens. Por isso que o profeta messiânico, ele vai escrever no capítulo 9, versículo de número 2, Isaías capítulo 9, versículo 2, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Além de eu te dizer que Cristo é o verbo que traz a existência na tua vida, aquilo que não existe, eu quero liberar outra palavra profética. Eu quero liberar que Cristo na sua vida, ele é a luz. Eu estou no escuro do vale da sombra da morte. Aí vem o salmista escrevendo em Salmos 23:
tua vara e o teu cajado me consola. É no vale da sombra da morte que ele guia as ovelhas. Deixa eu abrir um parênteses, que é para você entender. Quando o pastor apacentava as ovelhas, ele tinha que passar no vale. Só que o pastor não deixava as ovelhas no vale. Por que não deixava as ovelhas no vale? Porque o vale era um local vulnerável para os animais peçonhentos. Era um local vulnerável para os predadores que queriam destruir as ovelhas. E as ovelhas é um dos poucos animais na face da terra que não consegue se defender sozinho. Ele precisa de um auxílio de um pastor. Por isso que Salmos 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por isso que o texto vai dizer, porque quando Davi estava ali apacentando as ovelhas, ele via as ovelhas e ele dizia assim: se até essas ovelhas que não têm valor para os homens, porque naquela época ser pastor não era uma grande profissão. Então penso eu que Davi pensava dentro de si assim: se estas ovelhas não têm valor para os homens e elas têm os meus cuidados, então o Senhor é meu pastor. E porque o Senhor é meu pastor, nada me falta. Então, por causa dos predadores, o pastor levava as ovelhas para perto do riacho. Porém, esse riacho tinha que ser de águas tranquilas, porque as ovelhas, elas têm medo de riachos de fluxos rápidos. Quando ela escutava o barulho da água, ela se assustava. Então tinha que colocar perto das águas tranquilas. O local onde Deus vai te colocar tem luz. O local onde Deus vai te colocar tem tranquilidade. Me prova na Bíblia, evangelista, Lucas capítulo 7, versículo 11. O que foi que aconteceu com aquela viúva de Naim? Naim significa tranquilidade, significa aconchego. Mas no lugar de tranquilidade, a mulher não tinha tranquilidade. Por quê? Porque o seu marido tinha morrido alguns dias atrás e agora morreu o seu filho. No lugar da tranquilidade, ela não tinha tranquilidade. Só que naquele dia, quando ela vai sepultar o seu filho, quando ela chega na porta da cidade, e porta significa limite. O limite de uma cidade é a sua entrada. Quando você chega naquelas cidades, tem aqueles arcos muito bonitos. Seja bem-vindo à cidade tal. Ali é o limite da cidade. É o quilômetro zero da cidade. E a mulher está chegando na porta, no limite. Quando ela chega no limite, Jesus chega na porta e diz assim: pare o cortejo, pare o enterro. Eu não estou entendendo, eu vou lhe explicar agora. Quando chegar no teu limite, Jesus vai chegar lá. Sabe por que você ainda não morreu? Sabe por que você ainda está aguentando esses momentos de dificuldade que você está vivendo? É porque você ainda não chegou no limite. Mas quando chegar, ele vai dizer: cheguei na porta hoje. Estou pregando para quem é espiritual. Quem quiser receber, receba. Quem não quiser vai continuar sendo pregado. Mas ele está dizendo: no limite vou mudar a tua vida. No limite vou mudar a tua história. No limite vou mudar teu cativeiro. No limite eu vou visitar teu filho. No limite eu vou visitar teu marido. No limite eu vou dar livramento. No limite eu vou curar. No limite vou visitar alguém por tua causa, porque eu gosto de te testar. Tu tá achando que não tá aguentando mais, mas eu sei que tu consegue, porque eu não provo ninguém além das forças. Mas quando chegar no limite, eu desço e digo assim: pare o cortejo, não vai ter morte não. Cristo é tranquilidade, Cristo é luz, Cristo é verbo. No capítulo de número 2 do livro de João, Cristo, ele é o melhor vinho que é servido no final do casamento. No capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai dizer que Cristo é água. A mulher samaritana vai beber água. Quando ela chega naquele dia, não tinha um poço só, tinha dois, um do lado do outro. Todos os dias ela ia para aquele poço para buscar água e só tinha um poço. Mas naquele dia foi um dia diferenciado, irmão Davis, porque não tinha um poço só, tinha dois.
Um poço material, que era o poço que foi cavado por Jacó, e o outro poço, o poço espiritual, que era Jesus, que estava sentado em cima do poço de Jacó. Era Jesus dizendo assim: eu sou maior do que o poço que Jacó cavou, eu sou o poço espiritual. A mulher olha para Jesus e diz assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Jesus olha para ela e diz assim: a mulher, se tu tiveras o dom de Deus, e se tu conheces o homem que está falando contigo, tu lhe pedirias uma água e ele te daria desta água, e tu não tornarias a ter sede, mas tu te tornarias uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Cristo te chamou para ser uma fonte. Quando você bebe da água que é Cristo, você se transforma em fonte. No capítulo 5, Jesus é o Filho de Deus. No capítulo 6, versículo 48 de João, Jesus é o pão da vida. Porque o povo se gabava, não, porque caiu o maná do céu quando Moisés estava com o povo no deserto. Aí Jesus olha para o povo, depois de ter multiplicado os pães e o peixe, e diz assim: sabe por que vocês estão atrás de mim? Sabe por quê? Não é porque eu sou Jesus, mas é pelo que eu posso fazer. Só que vocês acham que porque eu multipliquei pão e peixe ontem, vai ter multiplicação hoje, é? Aquele pão que os vossos pais provaram no deserto não é o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu sou eu. Eu sou o pão da vida. No capítulo 10, Cristo é o bom pastor. No capítulo 14, versículo 6 de João, Cristo é caminho, é verdade e é vida. No capítulo 15 de João, Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E toda vara que estando nele der fruto, ela é limpa, para que dê e produza mais fruto ainda. Mas aquela que não produz nenhum tipo de fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Lançada na disciplina. A palavra é dura, mas é essa. Você vai ter que comer o abacaxi com coroa e tudo. Mateus capítulo 26, versículo 16. Judas Iscariotes chega para os principais judeus, principais escribas, e eles vão entrar em uma conversação e vai dizer assim: olha, a gente está tentando procurar uma ocasião para destruir e acabar com a vida desse homem. A gente quer acabar com a vida desse homem, que é o verbo, que é a luz, que é o pão da vida, que é a luz do mundo, que é a água que jorra para a vida eterna. A gente quer acabar com esse homem que se diz ser caminho, que se diz ser verdade, que se diz ser vida. Mateus 26, 16. A Bíblia diz que a partir daquele dia, Judas Iscariotes procurava oportunidades de acabar com a vida de Jesus. E agora, no capítulo 18 de João, Judas encontra a oportunidade que estava procurando. Porque Jesus estava no vale do Getsêmani e ele estava com seus discípulos orando. E de repente chegam mais de 500 soldados romanos e tropas imperiais da guarda do Império Romano, do Sinédrio, para prender Jesus e conduzi-lo até o julgamento. E quem aparece no meio deles? Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, que era um dos 12, contado no meio, era traidor, mas estava sendo contado entre os 12. Não prestava, mas estava no meio dos 12. Porque Deus permite, irmão, dentro da igreja, traição. Deus permite no meio da igreja momentos de dificuldade. Deus permite no meio da igreja o espírito da mentira. Oxente, evangelista, mentira dentro da igreja. Ou se tem. Vai ler lá 1 Reis, capítulo número 22, da aliança de Acabe e Josafá. Vê lá. O espírito da mentira se apresenta diante de Deus e assim: deixa eu tomar a boca dos profetas e dizer que eles vão ganhar a guerra. Aí o rei vai olhar para Josafá: olha, não tem nenhum profeta por aí que profetize mais não. Já tinha passado tantos profetas e agora ainda tem que chamar mais um. Tem um profeta aí, né? Só que ele só profetiza coisa ruim. Quem é esse homem? É o profeta Micaías. Chama ele. Micaías chega e diz assim:
Deus não está nessa aliança aí entre vocês dois, não. E se vocês for para a guerra, vai perder a guerra. Cuidado nas alianças que você forja. Cuidado nas amizades, nas pessoas que você coloca dentro da sua casa. Cuidado nos relacionamentos que você estabelece. Porque às vezes você pensa que Deus está no negócio, mas você pediu confirmação de Deus. Aí depois que as coisas começam a dar errado, você olha para trás e diz assim: eita Jesus, estou passando no estreito. Tá não, você entrou no estreito porque você quis. Deus está dizendo: tome cuidado nas direções que você vai tomar. Olha a direção de Judas, caminho de perdição. Se precipitou, morreu, se enforcou. Jesus é conduzido. E agora Jesus vai passar pelo primeiro julgamento. O julgamento religioso. No julgamento religioso, Jesus, ele é julgado e acusado de pregar blasfêmias, de ensinar uma nova doutrina. E sendo acusado destas acusações, ele não foi condenado à morte. Então, se ele não podia ser condenado à morte por blasfêmia e por uma suposta nova doutrina, segundo o que eles estavam dizendo e acusando, Jesus, não sendo julgado no julgamento religioso, ele é conduzido para o segundo julgamento, o julgamento civil. E no julgamento civil, Jesus é condenado e Jesus é acusado por não devolver os tributos a César. Coisa que ele não fez. Porque lembra quando os credores chegaram na porta de Jesus e Jesus disse assim a Pedro: vai na beira da praia e pega o peixe. O primeiro peixe que tu pegar, vai tirar um denário da boca do peixe. Quando Pedro tira, ele paga a dívida, ainda sobrou valores. Ou seja, Jesus devolvia os tributos a Roma. Só que você sempre vai ser acusado de algo que você não está fazendo. O diabo sempre vai procurar uma acusação em você. O diabo sempre vai procurar um porém na tua vida. Para o diabo você nunca vai ser suficiente. Para alguém você nunca vai ser suficiente. Deixa eu abrir um parêntese que é para você entender. Se você prega mais ou menos, vão falar. Se você não prega bem, vão falar. Se você prega bem, vão falar. Se você canta bem, tem a voz bonita, vão falar. Mas se você não canta nada, também vão falar. Se você vem para a igreja todos os cultos, vão falar. Mas se você não vem para a igreja, vão falar do mesmo jeito. Então tu tá preocupado com opiniões alheias, porque sempre vai haver julgamento. Jesus foi julgado. Você acha que você não vai ser? Vai ser julgado dentro da igreja, vai ser julgado em casa, vai ser julgado no trabalho, vai ser julgado na escola, vai ser julgado na faculdade. Mas ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Olha para o irmão que está do teu lado, seja canal de Deus, diga assim para ele: você vai vencer. Está sendo julgado, está passando no julgamento religioso, está passando no julgamento civil. E Deus está dizendo: eu venci o primeiro julgamento, eu venci o segundo julgamento, e você também vai vencer com o auxílio do Espírito Santo. Você que está em casa, receba esta palavra: você não está sozinho. Assim te diz o Senhor dos Exércitos: o meu Espírito Santo te ajudará no primeiro julgamento, no segundo julgamento, no terceiro julgamento, no quarto julgamento. Deixa julgar, eu vou te justificar na terra. Diga assim: Jesus é meu advogado fiel. Porque tem advogado que joga as causas e diz assim: não, isso aí não vai dar certo não. Agora quando ele pega a causa para resolver. E ele vai resolver esta causa. Jesus agora é levado até Pilatos. E Pilatos lava as suas mãos e diz assim: eu não vejo nenhum tipo de pecado neste homem. Eu não estou vendo pecado nenhum nesse homem. Vocês estão condenando ele, mas eu não estou vendo pecado nenhum. Manda para Herodes, rei de Israel. Depois sai de Herodes. Não, eu não vejo acusação nenhuma desse homem. Volta para Pilatos de novo. Pilatos olha para Jesus e diz assim: tu és rei? Jesus diz: tu que está dizendo que eu sou? Tu és rei, tu tens algum reino? Jesus olha para ele e diz assim: eu tenho um reino, mas o meu reino não é deste mundo.
O seu reino não é daqui. A sua pátria não é o Brasil. Não compre brigas que você não pode resolver. Você está aqui, mas você não é daqui. A sua pátria não é o Brasil. Você está no Brasil, mas você não é do Brasil. Você não é brasileiro. Você é do céu. A sua pátria é celestial. O seu reino não é deste mundo. Ele disse: eu estou indo para preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aí quando estiver pronto, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha para o teu irmão, sacode ele que está do teu lado e diz assim: você vai para o reino comigo. Você vai entrar pelas portas do... Você que está em casa, se tiver alguém com você aí no sofá, na cozinha, no quarto, balança ele, sacode ele. A baba quase escorrendo, está quase dormindo, quase 9 horas da noite, mas Jesus está mandando te dizer: você vai subir, você vai chegar. O diabo está querendo condenar, julgar e acabar, mas Deus está dizendo: você chega, você vence, você alcança, você sobe, eu vou te honrar. Jesus é condenado, fica na mão dos seus opressores, na mão dos seus algozes. Leva Jesus para o açoitamento romano. Essa mensagem não é pregada mais dentro das igrejas, não. O povo está tão acostumado com chaves. Está tão acostumado com carro, moto. Receba isso, receba aquilo. Você não é daqui. Você está querendo juntar tesouro aqui na terra por quê? Quando Jesus disse: buscai em primeiro o reino, é porque o reino é eterno. E quando ele fala as demais coisas, é tudo que é material, tudo que perece. Ele está dizendo: pare de acumular o que é material. Junte e a partir de hoje comece a progredir no que é eterno. Busque o eterno. Dobre o seu joelho pela presença do que é eterno. Peça a Deus não bens materiais, mas peça os dons espirituais. Peça a unção do Espírito Santo. Peça a graça de Deus sobre a sua vida. Peça perdão todos os dias. Tente alcançar, tente rasgar o céu pelo lado de dentro. Ele está dizendo: eu quero você aqui comigo. Eu quero você no reino. Eu quero que você receba não o que é defeituoso, o que se perde, o que é corruptível. Eu quero que você se vista de incorruptibilidade. Eu quero que você seja santo. Eu quero que você procure a santificação. Eu quero que você busque o reino. Essa mensagem é uma mensagem de confrontamento espiritual. É para a gente nivelar aquilo que está fora do eixo. É para a gente colocar no nível aquilo que precisa ser colocado no nível. E ele está dizendo: hoje eu marquei esse dia para te mostrar que o que você está vivendo ainda é muito pequeno. Ainda tem uma dimensão enorme que eu quero que você entre dentro dela juntamente comigo. Mas só basta você tomar a decisão. Jesus vai para o açoitamento romano. Ô irmão, fecha teus olhos aí, tenta imaginar isso comigo. Fecha teus olhos agora, eu quero que você imagine isso comigo. Você tem que imaginar isso. Porque às vezes você reclama de tanta coisa. E eu hoje reclamei tanto. Hoje eu reclamei, foi hoje de tarde, me revoltei com algumas coisas da minha vida e comecei a falar besteira. Só que depois o Espírito Santo veio me confrontando dentro do meu coração, dizendo assim: você está errado. E eu comecei a chorar. Eu me abracei com a minha mãe e pedi perdão. Porque o Espírito Santo, irmão, ele nos faz se arrepender. E Jesus agora, ele está sendo conduzido para o açoitamento. Fecha os teus olhos e imagina isso comigo. Agora eles pegam um instrumento chamado azorrague. O azorrague é um cabo, um pedaço de pau com um cabo de couro, e na ponta deste cabo tem pontas de ferro e partes que são de osso. Tem pontas com dobras de gancho. E eram muitos soldados que estavam ali naquele martírio. Jesus é amarrado em cima de um pau. E cada um daqueles soldados começam a cuspir na cara de Jesus, e com um pedaço de cana, uma coroa de espinhos, cada espinho tinha 5 milímetros, eram espinhos africanos, são colocados na sua cabeça. E com aquele pedaço de cana,
Eles começavam a bater na cabeça de Jesus. E vem um açoitamento romano, aqueles pedaços de osso começam a cravar na sua carne. E quando eles puxam o azorrague, partes da carne de Jesus são puxados. E agora, alguns ossos de Jesus começam a ser expostos. E ele começa a gritar de muita dor. E ele alcança o ápice da dor que o ser humano pode sentir. E ele começa a suar sangue. Tudo isso foi por você. Depois que os seus ossos estão expostos, ele é amarrado a um patíbulo, um pedaço de pau. E ele é obrigado a seguir por aquela via até o Calvário. E quando chega no Calvário, Jesus é colocado na outra madeira. E ele é pendurado em cima daquela cruz. A cruz que foi feita não era para Jesus, era para Barrabás. E as dimensões do braço de Jesus e de Barrabás eram diferentes. Então, por causa disso, eles tiveram que pegar em um dos braços de Jesus e deslocar do osso para poder alcançar. E eles pegaram pregos de 18 centímetros e começaram a bater nos pés e nas mãos de Jesus. Jesus começou a gritar e suava sangue. Ai, meu Deus. E todos começavam a escarnecer de Jesus. E começavam a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Tu não és o rei dos judeus. E Jesus dizia assim, olhando para o Pai: Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que estão dizendo. E agora, depois de tanto sangrar, Jesus ficou numa posição, irmão, e todo o seu tronco, seu tórax, a sua caixa torácica, ela ficou para frente. E Jesus não conseguia respirar quando estava para frente. E ele tinha que ficar fazendo o movimento de trás para frente para poder expirar, inspirar e expirar. E Jesus morre de asfixia. Só que antes de morrer de asfixia sem oxigênio, Jesus vai olhar para o céu e vai dizer assim: está consumado. É aqui que eu concluo a mensagem. Era para você entender. Jesus vai liberar da sua boca uma palavra em hebraico, em grego melhor dizendo, que é tetelestai. E tetelestai significa dívida paga. Tem muita gente que diz assim: eu pago o preço. Que preço? Qual é o preço que tu paga? O preço ele já pagou na cruz do Calvário. Você não está pagando preço nenhum. Quando você sobe monte é por gratidão. Quando você ora de madrugada é gratidão. Quando você vem para consagração de manhã, até mesmo sem querer, porque às vezes, irmão, a nossa rotina é tão cansativa que dá uma preguiça tão grande. Mas você vem, sabe por quê? Não porque você vai pagar o preço, mas porque você está sendo grato pelo preço que ele já pagou. Eu quero convidar a igreja de pé nessa noite.